Terça-feira é o dia do diácono e da diaconisa. Nós estamos caminhando para o fim de um processo eleitoral, para a escolha de diáconos e diaconisas. E nesse mês de julho, as nossas reflexões têm como tema essa ideia da diaconia na igreja. Na pastoral do boletim, você viu ali o título da pastoral, Tudo em Comum, baseado no relato de Lucas acerca dos primeiros cristãos, quando ele diz que eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Como igreja local, nós vivemos uma realidade bastante peculiar. Nós somos uma igreja central, nós somos uma igreja histórica, nós somos uma igreja que, na sua maioria, congrega aquilo que nós chamamos de classe média. E ser classe média, especialmente no nosso país, é um drama, porque a gente acha que a gente é alguma coisa. Com o milagre econômico das últimas décadas e as possibilidades de acesso e aquisição de bens de consumo, isso confundiu um pouco a nossa mentalidade, criou um modo de ser, de viver, de agir, criou um estilo de vida, na verdade. Isso moldou a nossa cultura e moldou os nossos dias. E a gente tem uma ideia de que no dia a dia a gente não lida com pessoas que não têm necessidades básicas supridas. E talvez quando você chega numa igreja como essa, passa pela sua cabeça de que aqui nós temos vários problemas, menos famílias que passam necessidades bastante sérias. Porque quando você olha para o lado, você vê gente bem vestida, você vê gente cheirosa, você vê gente que chega com bons carros, gente que tem boa formação. A gente é classe média. A gente é classe média. E a gente acha que o mundo é classe média. E a gente acha que todo mundo é classe média. E a gente acha que todo mundo passa pelas dificuldades que a gente passa, que é fechar a conta no final do mês. E aí você vê que você gastar menos com McDonald's já dá uma regulada boa assim, né? Aí a gente fica, e agora? Tem que falar para o meu filho que ele não vai mais comer no McDonald's. Como é que ele vai ficar? Coitadinho. É muito perigoso isso. É muito perigoso. E passando por um processo eleitoral como esse, a gente corre um outro risco, que é de pensar que ao eleger diáconos e diaconisas, aí sim, de fato, estamos isentos, porque afinal de contas, esses irmãos tão amorosos, compassivos, eles estão cuidando dessas situações. Aliás, eles foram eleitos para isso. Você vem aqui dominicalmente aos cultos, você participa do culto aqui, acaba o culto, você vai embora. Você não imagina quanta gente bate nessa porta aqui, pedindo dinheiro. Cada um contando uma história diferente. Dificilmente chega em você isso, porque tem os diáconos, tem as diaconisas, eles estão aí. E aí corre no nosso inconsciente essa ideia de que ao eleger um diácono, ao eleger uma diaconisa, eu estou elegendo alguém que vai fazer algo que eu não preciso fazer. Eu estou atribuindo autoridade, eu estou dizendo para a pessoa para que ela atenda uma determinada área, suprindo uma necessidade, trabalhando em determinada função, para fazer algo que eu não quero, eu não gosto, eu não sei, eu não tenho aptidão para isso. Tem gente que faz isso de modo muito natural e tranquilo, e outros não. Mas esse é um grande equívoco, porque o exercício diaconal é uma responsabilidade da igreja e não de um grupo da igreja.
É importante nós escolhermos diáconos e diaconisas entre nós, porque de fato eles têm um olhar diferente. De fato, o coração deles está dedicado a isso. De fato, a perspectiva na qual eles enxergam a realidade parte desse pressuposto de que existem necessidades, sim. Eu não sei se você sabe quantas famílias são atendidas com cestas básicas. Eu não sei se você sabe quantos projetos são atendidos através das parcerias com o Ministério de Ação Social e Diaconia. Eu não sei se você sabe quantas pessoas enfermas são apoiadas na compra de remédios, suprindo necessidades das mais variadas. E isso está acontecendo o tempo todo aqui, todos os dias. Todos os dias. E só não faz mais porque falta recurso. De todas as formas. De financeiro a humano. E quando eu digo que falta, não é porque não tem. 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 Só falta a gente concentrar esforços. Mas essa dificuldade não é um privilégio nosso, da primeira igreja de Rio Preto, não. Essa é uma realidade comum, infelizmente. É muito comum. É raro igrejas que têm essa vivência diaconal bastante atuante, né, como um todo. É um dilema partilhado, de forma geral, pelo Brasil todo. Você vai sair daqui, você vai em outras igrejas, você vai ver que em alguma medida todo mundo sofre um pouco com isso. E a nossa reflexão hoje, ela parte de algo que muitas vezes a gente não conecta com a diaconia. Primeiro domingo do mês, a mesa está posta, você já chega aqui, você já sabe que nós vamos celebrar a ceia. E o que é que a ceia tem a ver com a diaconia? Por que a ceia é importante para a diaconia? Porque são os diáconos que preparam a mesa? Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Faremos a leitura a partir do verso 17. 1 Coríntios 11, 17. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quando vejo os escritos de Paulo, especialmente para a igreja de Corinto, eu tenho a impressão de que Paulo era alguém muito chegado da igreja de Corinto. Era alguém que tinha muita liberdade. Era alguém que não ficava na sala de estar. Era alguém que sentava na cozinha. Não tinha, assim, aquela etiqueta toda, todas aquelas reservas. Paulo é muito direto, ele é muito objetivo. Ele trata de algumas questões com a igreja de Corinto que são delicadas. E às vezes parece até que ele não tem tato nenhum. Ele vai direto ao ponto, ele não tem rodeios. Essa seção que nós lemos, ele começa dizendo: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. E ele diz isso porque alguns versículos antes, lá no verso 2, ele fala: eu os elogio, por se lembrarem de mim em tudo, por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, primeiro ele assopra, depois ele morde, né? Primeiro ele faz um carinho, depois ele dá um tapa. Primeiro ele elogia. No capítulo 11 aqui, ele está falando sobre a adoração, ele está falando sobre o ambiente de culto. E ele elogia a atitude da igreja de Corinto, mas quando chega no verso 17, ele fala: o que eu vou falar daqui para frente, não tomem como elogio. Porque a reunião de vocês mais faz mal do que bem. Mas não parece muito contrário isso ao que a gente diz para as pessoas? Você não pode se afastar da igreja. Você tem que firmar lá na igreja. Não é perfeita, mas você tem que ficar lá, porque vai ser bom. Paulo está falando: não, não vai ser bom não. Se continuar desse jeito, não vai ser bom. Agora, como é que uma reunião de discípulos de Cristo pode não ser boa? Como é que o ajuntamento daqueles que decidem adorar a Jesus Cristo pode ser algo que a gente diz: ah, isso não é bom não. Está ruim esse negócio. E Paulo aponta dois motivos aqui. Primeiro, ele diz que havia divisões entre eles. Um pouco antes ele vai tratar dessa questão, quando ele fala: vocês estão divididos aí, um diz que é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cefas, um é corintiano, outro é São Paulino, outro é palmeirense, um acha que é calvinista, o outro não. Vocês estão se dividindo, quando na verdade Cristo é um. Esse era um aspecto. Mas tem um segundo aspecto aqui, e para mim essa é a questão central que ele trata quando ele vai falar da ceia.
que diz respeito a como a ceia acontecia. Só para a gente entender, a celebração da ceia no primeiro século era muito diferente da nossa celebração da ceia. Se um cristão do primeiro século chegasse aqui hoje, eles iam olhar para a gente e falar: nossa, ruinzinha essa ceia de vocês, hein? É bem chinfrim. Porque a ceia deles era envolvida numa refeição comunitária. Era uma festa e uma celebração. A gente faz um culto solene, né? O pastor vem até de terno no dia da ceia. Mas para eles era um junta-panela, assim, né? Almoço de domingo com a família toda. E após a refeição, eles partiam o pão e o cálice. Então, depois de todo mundo satisfeito, alguém tomava a liderança e relembrava a morte e ressurreição de Jesus, utilizando o pão e o cálice. Então, imagina que festança que era. Imagina o significado que aquilo tomava, a proporção que aquilo tomava dentro da comunidade. E a comunidade, a igreja de Corinto era bem heterogênea, parecida com a nossa, assim, né? A cidade de Corinto era uma cidade que reunia muita gente diferente, então tinha gente de tudo quanto é jeito ali. Até por isso tinha muito problema. Mas começou a acontecer um negócio, porque cada um levava um prato, né? Então tinha gente que levava um peru assado, um pernil aceringado. Tinha gente que levava aquela costela derretendo assim. Tinha gente que preparava uma lasanha bem gostosa. A gente falando de comida, quase meio-dia já, ó. É quase um pecado isso, né? Mas tinha gente que levava uma tupperware com linguiça, farofa. Tinha gente que levava Coca-Cola. Tinha gente que levava roller. Vocês riem? É verdade. E tinha gente que não levava nada, porque não tinha o que levar, não tinha o que partilhar. Aí, o pessoal do pernil, da lasanha, da comida mais sofisticada, o pessoal da classe média, né? Que gosta de comer bem. A classe média gosta de comer bem. Um belo dia, sabe essa coisa da empatia? É um negócio quase místico isso, né? Você intui que alguém tem o mesmo sentimento que você, e aí aquilo cola. Um belo dia, ao final da ceia, um desses da classe média aí olha para o outro, o olhar se cruza e um entende o que o outro está pensando, e a hora que acaba, um chega para o outro e fala: você viu? O fulano ali parece um esfomeado. Também, coitado, não tem comida na casa dele, né? Comeu, eu trouxe o pernil e eu nem comi o pernil, não sobrou nada. Vamos fazer o seguinte: na próxima, a gente chega mais cedo e a gente faz a nossa ceia. A gente come com calma, porque a gente sabe usar os talheres certos. A gente sabe se comportar à mesa de forma mais adequada. A gente faz a nossa ceia. Aí a hora que o pessoal chegar todo mundo, aí todo mundo participa, não tem problema. Mas a gente faz o nosso aqui. E aí, isso começou a gerar problema, porque isso não é corpo. E aí Paulo vai dizer que enquanto um está farto, embriagado, o outro está passando fome. Paulo não está atacando a classe média. Paulo não está atacando os que têm recursos, que têm possibilidades, porque eles têm recursos ou possibilidades, mas pela atitude deles. Porque o pecado não é ter. A questão é que quando aquilo que para mim é excedente, está sobrando,
não abençoa o outro, aí a gente começa a trabalhar no nível do pecado. Quando aquilo que é excedente para mim não supre uma necessidade básica do outro, a gente tem um problema. Quando sobra aqui, mas não supre lá, a gente tem um problema grave. E se a gente fala de comunidade cristã, e a gente fala de vida em comunidade, de vida em comum, onde recursos são partilhados, mas onde também necessidades são partilhadas, não faz sentido celebrarmos a ceia assim. Porque isso em nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. E é nessa direção que Paulo aponta. Paulo não está tratando um problema de comida aqui. Para Paulo, a questão era o Evangelho. O problema deles não era com o cardápio, o problema deles não era com a etiqueta, o problema deles não era com o comportamento, o problema deles era com o Evangelho. Tanto que a orientação de Paulo para a igreja é: o que eu recebi, eu estou passando para vocês. E aí, a gente lê bastante esse texto toda vez que a gente vai celebrar a ceia. Mas a gente não entende esse contexto aqui, né? A gente acha que está tudo bem quando Paulo fala: o que eu recebi, eu estou passando para vocês, olha só a coisa boa. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo. Tomem dele todos, comam dele todos. Paulo está apontando Jesus como modelo. Jesus em nenhum momento pensou que a vida que ele tinha estava boa demais. E vamos ficar assim porque tá bom, porque para mim tá bom. Mas Jesus olhou para nós e falou assim: vocês estão mortos. Vocês não têm o necessário. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Eu tenho vida e tenho vida em abundância. E aí quando eu estou partindo do meu corpo, eu estou partindo com vocês. Eu estou partindo a minha vida com vocês. Eu estou partindo a vida abundante com cada um de vocês. E o meu sangue está sendo derramado pelo pecado de cada um de vocês. A necessidade de vocês agora é minha. A dor de vocês é minha. O problema de vocês é meu. Isso é evangelho. Evangelho não tem nada a ver com a nossa coreografia no culto. Evangelho não tem a ver com quanto a gente canta alto e retumbante. Evangelho é vida. É vida que é partilhada, que é repartida, nas mais variadas formas. E aí Paulo vai dizer: a ceia é uma oportunidade para a gente fazer ajustes, acertos. Ele aponta para essa questão do examinar-se a si mesmo. Quase toda vez a gente fala sobre isso. Mas a gente examina nós mesmos, a partir de nós mesmos e em nós mesmos. Então, via de regra, a gente olha e pensa assim: será que eu pequei? Algumas vezes a gente chega aqui sabendo que pecou. Às vezes você não se dá conta, chega aqui e fala: hoje é ceia. Justo essa semana. Aí não. Já é o primeiro domingo. Que roubada. Porque eu pequei, tá confuso o negócio aqui, e agora eu não sei o que eu faço. A questão é que esse exame não é para condenar. Esse exame é para corrigir.
O exame é para nos ajudar a crescer. É para nos ajudar a rever a vida, as nossas prioridades, nossos valores, as nossas crenças, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. E a gente examina, avalia e se precisa ajustar, ajusta e come e bebe. Paulo diz: examine e coma, examine e beba. E ele não está falando isso para você passar por cima de qualquer situação que você tem que acertar. Não. Mas faz isso para você acertar. Faz isso para você corrigir. E aí ele coloca um critério importante. Quem toma o pão e o cálice sem discernir o corpo de Cristo, toma juízo sobre si. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Se você está participando da ceia, pensando só em você e Deus, você fala: Deus, que bom. Olha, essa semana deu certinho, fiz oração todo dia, li a Bíblia todo dia, cheguei aqui, hoje é ceia, yes! E você não consegue olhar para o lado? Não sou eu quem está dizendo isso, não, é a palavra, está dizendo que você está assumindo juízo sobre a sua vida. É pesado isso. Porque o que a gente mais quer, a gente quer de classe média, é chegar aqui, prestar o nosso culto, de preferência que tudo funcione direitinho. E que o culto acabe no horário para eu sair, poder almoçar, e resolva isso o mais rápido possível, com menos dor. Porque a nossa relação de fé, ela é de consumo. Porque tudo para a gente é consumo. A gente se satisfaz com consumo. O que nos realiza é consumo, inclusive religioso. E Paulo chama a nossa atenção dizendo: eu acho que vocês estão equivocados. Vocês precisam começar a olhar para os lados. E começar a perceber se existe alguma necessidade que não foi suprida. Se tem alguém que precisa receber de você uma expressão de serviço, de entrega, de partilha. Se tem alguém na comunidade que precisa do seu olhar, do seu abraço, do seu apoio, seja ele qual for. É mais ou menos assim. Enquanto a gente prepara a mesa da ceia, devia ter um diácono ali na frente. E quando está tudo preparado, ele devia vir aqui e nos informar sobre a situação da comunidade. E nós só iríamos participar da ceia se eles nos garantissem que todas as necessidades da comunidade estão supridas. Porque se estiver faltando para qualquer um aqui, está errado. Se tiver alguém entre nós passando por necessidade, está errado. Eu não sei quantos meses a gente ficaria sem ceia. Eu não sei quanto tempo a gente ficaria diante da mesa, coçando a cabeça assim, olhando. Numa realidade como a nossa, é muito fácil as necessidades se perderem. Por isso a importância de você se aproximar. É muito fácil chegar aqui e cultuar com quem está do nosso lado e se alegrar com ele, sem fazer a menor ideia do que está acontecendo com ele.
E a gente sai daqui feliz, porque celebramos a ceia. Mas essa ceia não é do Senhor, é só nossa. Só faz sentido para a gente, não faz sentido para a fé.